Em Bleach, as Bambis são um grupo de 5 queens mulheres que supostamente são lideradas pela Stanrite Bambieta Bastebini, e por isso o nome do grupo, as Bambis. Embora, claro, as outras queens não mostrem realmente um respeito em relação a ela, e realmente parece que a deixam acreditar que ela é a líder de fato por causa do temperamento explosivo da Quincy. E nesse vídeo você irá descobrir tudo o que precisa saber sobre as personagens, sua personalidade e habilidades, e claro, uma análise completa sobre a participação de cada uma delas no arco da Guerra Sangrenta dos Mil Anos, e também um pouco do que acontece com elas durante a novel Não Posso Temer o Meu Próprio Mundo, que é mais conhecida como a novel do Izagi. Ficou curioso? Assista esse vídeo até o final para descobrir. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes, e se você é novo aqui no canal e é fã de Bleach, já se inscreve, tá? Porque assim você ganhará uma comunidade saudável para trocar aquela ideia gostosa sobre animes e mangás. Já deixa também o teu like, porque assim o YouTube entende que você gostou desse vídeo e espalhará ele para mais fãs de Bleach, assim como você assistirem. E uma coisa incrível, para você que é fã da obra de Tite Kubo e também de outros animes, é sem dúvidas a UniTV, a incrível plataforma para você que gosta de animes, filmes, séries e muito mais. Lá você irá reviver os momentos épicos dos seus animes favoritos. Inclusive, o anime dessas 5 queens que são completamente insanas. Então aproveita essa oportunidade única e baixe a UniTV agora. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. E bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Porque iniciando pela suposta líder delas, a Bambieta Bastebini, a Quincy que possui a letra E, que significa The Explode, ou a explosão em português, a conhecemos na primeira invasão dos Quincy's, a Seirei, mais precisamente no capítulo 490 no mangá, ou no episódio 3 do anime. Já para iniciarmos com uma curiosidade, a sua data de aniversário é 6 de agosto, cujo qual é a exata data da explosão das bombas atômicas que foram lançadas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, o que indica que seus poderes explosivos são uma clara referência a esse acontecimento. Mas falando da Bambieta em si, ela é uma pessoa sádica e grita de alegria, enquanto manda de arrasta para cima seus inimigos. Outro ponto ainda é que ela tem um temperamento bastante explosivo, como podemos ver pela reação dela após a nomeação de Steoryu como o sucessor do Rei Quincy, onde usa um subordinado para aliviar a tensão daquele jeito que você tá pensando, e após isso o parte ao meio, por simples e pura vontade. Bambieta parece também ser um tanto mimada e também parece ter um ego bem alto, já que se autoproclama líder do grupo das garotas Quincy's, como já falei no início do vídeo, e ainda não gosta de ser abandonada por elas, e acha isso bastante embaraçoso, quando de fato acontece no início da segunda invasão dos Quincy's, a Seirei, onde por puro capricho ela explode tudo ao seu redor usando o poder da sua Shrift. Mas apesar disso, Bambieta é uma Quincy muito poderosa e deu um bom trabalho para os Shinigamis durante a guerra, onde sua participação tem 3 momentos bem marcantes. A primeira invasão é ela quem rouba a Bankai de Komamura e se mostra capaz de enfrentar toda a 7ª divisão sozinha, além de também ter uma das dinâmicas mais legais da primeira invasão, que é a troca de provocações com Komamura, quando ela o chama simplesmente de doguinho, após ele a chamar de garotinha. E apesar disso, fica claro que sem a Bankai, o capitão da 7ª divisão não teria chances alguma contra ela, que parece ser uma das Quincy's mais fortes, sem contar com a guarda real de Yurrabarra, que estão realmente em outro nível. Na segunda invasão, Bambieta enfrentou 2 capitães e provavelmente teria dado fim a Hinamori se ela não tivesse sido salva pelo Komamura. Porém, falando um pouco desses 2 combates, o primeiro foi contra Hiraku Shinji, o capitão da 5ª divisão, e nele o Shinigami usa sua Zanpakutou, a Sakanade, para inverter os sentidos de Bambieta antes de atacá-la, e de fato colocou a Quincy em um tremendo problema, a deixando desorientada e a fazendo até mesmo experimentar uma vertigem. Tudo isso ao som de um jazz que me faz dizer que sim, ele conseguiria derrotá-la naquele momento. Porém, quando aparentemente todos os Quincy's ativam as suas Vole Stands, Bambieta ganha um Power Up e sua habilidade de explosão fica ainda mais poderosa, o que faz a Quincy dizer que não importa se tudo está invertido, se ela atacar tudo à sua volta irá atingi-lo, e é o que realmente acontece. Quando ela atinge ele 2 vezes com a sua técnica e o derrota, o que é interessante de perceber que mesmo a habilidade da Sakanade do Hiraku sendo uma das mais apelonas quando se trata de Shikai, ela ainda assim tem suas fraquezas, e ataques em área é uma delas, o que é uma pena porque o matchup não foi bom para ele. Contudo, após isso, Bambieta passa a batalhar contra Komamura, que inclusive eu tô devendo uma análise dele, e tem sua primeira derrota, mas não se engane, o Komamura só teve a vantagem no combate por causa da sua técnica de humanização, que o tornou imune a danos, e fez ele de fato ser imortal por um breve período de tempo. E se não fosse isso, ele teria sim muito trabalho para vencer Bambieta, porque seus
suas habilidades são sim muito problemáticas, porque imagina um inimigo recebendo os inúmeros ataques explosivos que a Bankai Komamura recebeu, sem ser invulnerável ou poder se regenerar. É um dano extremamente massivo, que você pode até contestar por causa da participação dela um pouco mais à frente no arco, quando ela já estava transformada em zumbi pela Giselle. E aqui é preciso entender que o Ikako, e o Michika e até mesmo o Charlotte estavam conseguindo contra-atacá-la, porque ela estava mais fraca. Afinal, para zumbificar um Quincy, a Giselle precisa matá-lo primeiro. Então não creio que seja justo compará-la em relação a ela em plena forma. E mesmo como uma zumbi, Bambi Eita ainda assim deu bastante trabalho para os Shinigamis e quase matou o Ikako com uma explosão direta na cabeça, mas o Michika conseguiu cortar o braço dela a tempo. Outro ponto é que a última vez que a vimos no arco da Guerra Sangrenta dos Mil Anos é quando, depois de sobreviver à batalha, ela é arrastada para uma caverna por Giselle, que começa a consumir sua carne e sangue para se curar. Quando o Bambi Eita protesta contra isso, pois ela não queria morrer ainda, Giselle, revoltada com ela, esmaga sua cabeça no chão, enquanto afirma que esse sangue originalmente pertencia a ela e que Bambi Eita deve devolvê-lo. Giselle ainda acaba matando Bambi Eita mais uma vez e depois abraça seu cadáver enquanto proclama que Bambi é fofa quando está morta. Além disso, um pouco depois desse momento de terror, diria, Yhwach ativa Rauschwallen para ressuscitar a sua guarda real, que estava batalhando contra a Divisão Zero no Palácio do Rei das Almas, e rouba o poder dos Staneritas na Seretei. E aparentemente, assim como os Quincy's que sobreviveram, Bambi Eita também perde a capacidade de ativar sua Quincy Volstagg, porém mantém os poderes da sua Shrift, enquanto Giselle a agarra e diz que ela não vai morrer, numa cena ainda mais bizarra que me fez sinceramente sentir pena da Quincy, embora ela fosse um ser humano terrível. Na novela do Izag é revelado que Bambi Eita sobreviveu à guerra como uma zumbi, devido a Giselle ser salva pela secretária do Jugran, que deu a missão de impedir que alguns Quincy's fossem mortos, e assim ela, junto com Liu Totô e Giselle, vão para o Ikomondo para tentar recrutar os membros sobreviventes do exército de caça dos Quincy's para salvar Kenshi Catnip e meninas McAllen, que foram capturadas por Mayuri. Mas falando dos seus poderes, Bambi Eita possui um poder espiritual comparável ao de um capitão, e ela pode usar claramente outras habilidades dos Quincy's, como Hiren Kyaku, que é a técnica de velocidade do grupo. Bambi Eita também pode usar Blunt Venom para se defender e Blunt Artery para atacar, embora não tenham sido explicitamente ditos que ela estava os usando em combate, assim como acontece com todos os outros Quincy's. Contudo, a sua melhor habilidade básica aparentemente deve ser a manipulação de Heishi, que a permite absorver energia espiritual da atmosfera para formar armas, onde no seu caso é uma espada feita de Heishi solidificado, que ela usou apenas na primeira invasão a Seretei. A sua Shrift, como a maioria de vocês devem saber, e como também já mencionei no vídeo, é a The Explode, que permite Bambi Eita criar bombas aparentemente. Contudo, não é bem assim, porque seus ataques explosivos não podem ser bloqueados, porque eles não são realmente bombas feitas de Heishi, elas são na verdade Heishi que transformam qualquer coisa que tocam em uma bomba, e a partir daí explodem. E essa habilidade permite ataques de múltiplas direções, de modo que a Bambi Eita não precisa realmente atingir um oponente e pode infligir danos significativos a uma área, assim como vimos ela fazer após ficar com raiva das outras garotas Quincy's, que a abandonaram em pleno campo de batalha. Embora seus ataques não possam ser bloqueados, seus ataques podem ser desviados antes que a explosão ocorra, se forem atingidos com força o suficiente. E outro ponto ainda, que vimos no episódio 22 da Guerra Sangrenta dos Mil Anos de Bleach, Mayuri usou um dispositivo criado por ele para prender e atrasar suas explosões por 3 segundos. Além disso, para ativar sua Quincy Volstagg, uma quantidade substancial de Reiatsu é liberada, resultando na formação de uma coluna de energia vermelha que termina em uma grande cruz de Quincy, na qual a Bambi Eita emerge após a coluna se estilhaçar. Nessa forma, Bambi Eita desenvolve grandes asas e uma espécie de auréola na forma de uma cruz Quincy, que flutua acima da sua cabeça, e a sua Reiatsu assume a cor vermelha, diferente do mangá, que é azul, e a partir daí, ela ganha capacidade de voo por causa das suas asas, e sua durabilidade parece ter ficado maior, já que após ela ser jogada em um prédio pela Kokujou Tengemyu Dangaijoi do Komamura, saiu apenas com algumas queimaduras e arranhões, e embora tenha sido necessário o uso das suas bombas de Heishi para contrapor o ataque, e que por falar nelas, o poder da letra da Bambi se torna ainda maior, e orbes feitos de Heishi se formam sob suas asas, e assim ela pode liberá-la em grandes quantidades ao seu redor, e qualquer coisa que entre em contato se torna uma bomba e libera uma explosão muito mais poderosa, e foi forte o suficiente para nocautear Hiraku após o primeiro golpe, embora ela tenha dado outro só para ter certeza que o Hiraku realmente estava derrotado. Afinal, isso é uma guerra. Mas seguindo para a próxima Quincy, temos Liu Totô Lampert, a Stanrita da letra G, a de Gluton ou a glutona em português, e assim como Bambi Eita, sua data de aniversário também é equivalente a uma data importante, e é o dia 16 de setembro, que é também o dia em que as tropas norte-americanas chegaram à fronteira da França com a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Mas falando da personagem em si, Liu Totô normalmente fala em um tom muito plano, e curiosamente tem a mesma voz em japonês do que a
personagem Frop de My Hero Academia, apesar da sua aparência infantil, o Totô é bastante boca suja, até mesmo chama a Bambieta de cadela e a Kenzie de bitch em inglês, que significa eu não posso falar aqui no YouTube. Além disso, por causa de seu poder, ela frequentemente comenta sobre como seus oponentes devem ter um gosto bom ou não, e os humilha se eles não têm um gosto realmente legal, após literalmente comê-los. O Totô parece ser a voz da razão no grupo das Bambis, que é claramente a mais calma e estratégica de todas, embora não tenha dado a mínima se Gisele iria ser pega por seu golpe na batalha contra o Ichigo ou não. Outro ponto é que, sendo muito perceptiva, foi ela que percebeu quem o Ichigo era e indicou que ele seria a ameaça especial número 1 para o Rei Quincy. Outra faceta dela é que Liu Totô pode ser vingativa, principalmente contra quem age de maneira suja com ela e suas parceiras, assim como vimos quando ela matou outro Isanriter, o Pepe, o Acabrada, por tentar matá-la e também por ter assumido o controle de meninas usando sua habilidade do amor. Uma face realmente fria dela, ao ponto de que mesmo sob apelos e gritos, o cupido mais escroto da história dos mangás não teve sua vida poupada. Outro ponto é que ela também ficou furiosa e horrorizada quando percebeu que os Isanritas que Yhwach não considerava necessários tiveram seus poderes roubados pelo Hashirama do rei, até mesmo porque alguns tiveram suas vidas ceifadas, que levou ela a ser um dos Quincy's que trairiam o vilão final e ajudou os Shinigamis a irem para o Palácio Real, onde lá ela e Gisele tentaram matar Yhwach por sua traição. Mas agora, falando da sua participação durante o arco da Guerra Sangrenta dos Mil Anos, conhecemos Liu Totô após a primeira invasão dos Quincy's, onde no anime ela está presente ao lado de outros Isanritas quando Yhwach anuncia que o Ryu será o seu sucessor. Mas no mangá, a primeira vez que a vimos foi depois que Bambieta mata um soldado e ela e as outras integrantes das Bambis entram no quarto, enquanto Liu Totô diz que doces, sobras e sangue espirrando não são compatíveis, que já é uma referência à sua habilidade comilona. E galera, eu confesso que eu tô com muita vontade de colocar o apelido da Liu Totô de Boquinha, mas eu irei me conter, porque seguindo com a sua participação na história, mais precisamente na segunda invasão, vimos Liu Totô massacrando alguns soldados da 11ª divisão, enquanto se junta às outras Bambis na tentativa de finalizar Zaraki, que estava muito machucado por causa da luta contra Grammy. Na batalha contra Ichigo, assim como meninas Gisele e Kenzie, Liu Totô não conseguiu perceber o quão rápido ele era, ou sequer se mostrou um desafio para ele, mas devo dizer que me passou a sensação dela ser uma das mais fortes do grupo, ao mostrar uma alta resistência não apenas na batalha contra o protagonista, mas também nas coisas que acontecem posteriormente, como por exemplo, resistir a um soco reforçado pelo poder da letra P de meninas McAllen no rosto e ainda assim manter apta a lutar, ou ainda quando foi pega de surpresa por um feixe de Burning Finger One do Besby e ainda assim também continuou batalhando. E claro, por falar sobre a situação com as meninas, vale comentar que isso ocorre quando Pepe controla Quincy com seu poder do amor e tenta matar suas companheiras, logo após terem sido as duas únicas que se mantiveram de pé ao batalhar contra Byakuya, o que mais uma vez demonstra a grande resistência da Quincy. Mais tarde, durante a guerra, Liu Totô encontra Gisele sob alguns escombros e nota que ela não está morta, e quando Gisele pergunta o que aconteceu, Liu Totô explica como matou Pepe por vingança pelo que ele fez e incapacitou meninas. No entanto, ela é interrompida quando Robert aparece e coloca sua arma contra sua cabeça. Liu Totô assim ouve como Robert histérico revela que Yhwach os vê como dispensáveis e vai matá-los com um Hashirama, enquanto é engolido por um feixe de luz, e assim vai de arrasta para cima. E ao ver isso, Liu Totô pula e percebe suas asas desaparecendo antes de perceber que seus poderes estão sendo roubados, e assim perde a capacidade de ativar voo stand e exige saber o que eles são para Yhwach, porque a gente sabe que não são nada mais nada menos do que meras ferramentas. Isso é algo que faz ela, Besby e Gisele se unirem aos Shinigamis para tentar derrotar o Rei Quincy. E aqui eu preciso comentar que é muito bom ver que ela e outros personagens se mostraram dispostos a ir contra Yhwach ao notarem que seriam descartados, porque até aquele momento da história, todos os Quincy's pareciam meros soldados que respondiam aos comandos do seu líder, não importa o que seja, não importa as circunstâncias, mesmo que fossem contra as suas vidas. E eventualmente, Liu Totô e os outros chegam no Palácio Real, onde ela e Gisele decidem atacar Yhwach de frente, com a maior coragem do mundo, e perdem facilmente, logicamente, porque nunca tiveram chance na verdade. Mas algo que me surpreende é o Rei Quincy deixá-las vivas, já que as duas estavam no time dos descartados, embora claro, naquele ponto, os poderes das duas não fossem fazer tanta diferença, o que encerra a participação de Liu Totô na Guerra Sangrenta dos Mil Anos. Agora, na novela do Izagi, é estabelecida uma breve relação de amizade entre ela e Grammy, no espaço de tempo entre a primeira invasão e a segunda invasão, onde a Quincy faminta se aproximou de Grammy quando o outro Quincy foi liberado da sua gaiola em Stillbird, e enquanto Liu Totô trocava brincadeiras com ele, ela notou sua fome, e assim Grammy usou seu poder da imaginação para criar vários doces para ela. Inclusive, aqui no canal também tem uma análise completa do Grammy, e eu vou deixar o link do vídeo na descrição para quem quiser assistir depois de sair desse vídeo aqui, beleza? Porque voltando para a análise da Liu Totô, após a guerra contra os Shinigamis, é revelado que ela mal sobreviveu à sua luta contra Yhwach,
Urrabarra, mas assim como Bambieta zumbificada foi salva pela secretária do Jugra, que seguia as ordens para preservar a raça dos Quincy's para o futuro. Mas fato é que aqui na novel, Liu Totor tem uma participação interessante, porque 6 meses após esses eventos, ela deixa claro que a maior parte dos seus poderes voltaram após o Rausch Valen, embora ainda não possua a capacidade de usar Volstagg e Scalaverei ainda, o que mostra um pouco do porquê os Quincy's são mais fortes que os Arrancas, já que mesmo nerfadas, ela e Giselle conseguiram fazer frente a Rudborn e as suas Ezequias, e também a Loli e Menoli. Outro ponto interessante é que casualmente ela solta a informação que Historiu talvez ainda tenha acesso à sua Volstagg, mesmo após o Rei Quincy morrer, o que pode manter a esperança de a vermos no anime, já que no mangá isso nunca aconteceu. Outro ponto ainda é que a sua habilidade da letra G é um pouco mais explorada aqui, e ficamos sabendo que ela conseguiria devorar Rishi, porém como naquele momento estava no Ecomundo, a essência Hollow deixaria seu estômago desconfortável. Outro ponto importante é que com a introdução de Hikone Bujino, que teve o cérebro de Grammy usado como base para conseguir ganhar uma vida, cria um conflito na história por parte de Liu Totor, que tinha começado a se aproximar do Grammy, e desperta um desejo ardente de vingança nela, mas não voltado em direção ao Hikone, e sim ao Tokinada, embora ela implique que o Hikone deveria morrer de qualquer forma. A determinação de Liu Totor em matar Tokinada, apesar das advertências de Hikone, mostra sua forte motivação, o desejo de fazer justiça pelas ações passadas, e isso a torna uma personagem um pouco mais complexa com suas próprias motivações e objetivos, e dá margem para o melhor aproveitamento no futuro da personagem, caso o arco do inferno seja realmente serializado futuramente, já que a vejo muito como uma das líderes dos Quincy's atualmente, já que ela é uma personagem altamente calma, perceptiva e amigável com seus semelhantes, além de tomar decisões assertivas, o que faria dela realmente uma boa líder. Mas falando dos seus poderes, assim como a maioria dos Stanritas, Liu Totor tem um poder espiritual comparável a de um capitão, e como uma Quincy, ela absorve principalmente a energia espiritual da atmosfera e a combina com a sua própria energia para formar armas, como por exemplo o seu arco sagrado e suas flechas sagradas. Tudo no seu caso é até engraçado, porque ela mantém um arco curto em um estado compacto dentro de um recipiente de coração, que ela mantém na parte de trás do seu cinto, e quando liberado, todo o comprimento do arco se assemelha a um conjunto fechado de mandíbulas com dentes irregulares, semelhantes a uma armadilha de osso. A sua Heilipfel, ou flechas sagradas, também tem formas de mandíbulas, que se abrem quando disparadas em direção ao inimigo, e a sua Shrift, como eu já falei anteriormente, é a letra G, e por causa dela, Liu Totor pode consumir o que quiser, mudando sua boca para uma forma grotesca com dentes enormes, permite que ela coma absolutamente o que quiser, desde objetos a seres vivos, embora exista um efeito colateral que a mantenha em um estado constante de fome. E como eu falei anteriormente, na novel do Izagi, a sua habilidade foi melhor desenvolvida e é revelada que ela pode assimilar os poderes do que ela devora, seja uma pessoa inteira ou apenas um pedaço do corpo, e nessa ocasião descobrimos que ela teria acesso a 2 novas habilidades. A primeira é o amor do Pepe Wakabrada, que foi comido inteiramente por ela, porém ela se recusa a usar o poder dele por princípios, já que ainda estava com raiva dele pelo que fez. E a segunda habilidade é a geração de veneno, uma capacidade que foi conquistada após Liu Totor consumir um braço da Resurrection da Loli, a Scolopendra, que a permite ganhar a capacidade de excretar o mesmo veneno corrosivo que a arranca. A sua Volstagg é a Gagael, que significa a fome de Deus. Após a ativação, Liu Totor ganha pequenas asas espetadas semelhantes a dentes e uma auréola em forma de cruz. Porém, na adaptação do Arco da Guerra Sangrenta dos 1000 Anos, vimos que Liu Totor pode usar a Scalaverei para fortalecer a sua Volstagg, e a partir daí, ela ganha pulseiras e tornozeleiras semelhantes a dentes, além da sua Reiatsu ganhar uma cor amarela. E a Scalaverei é a técnica que aumenta a habilidade mais básica de um Quincy de coletar Rishi, absorvendo assim a força todo o Rishi do seu ambiente. E Gagael concede a Liu Totor capacidade de voo e mais 3 habilidades únicas a partir do aprimoramento da sua The Glutton. A primeira é o Spork, onde Liu Totor dispara uma de suas pulseiras como um projétil de alta velocidade, e à medida que a pulseira voa, ela se transforma numa espécie de grande armadilha de osso que pode facilmente destruir um edifício. A segunda técnica é Spife, onde Liu Totor desdobra uma de suas pulseiras e a empunha como um chicote recheado de lâminas com formatos de dentes. E por último, mas não menos importante, a Golden Crunch, onde Liu Totor coloca sua pulseira contra o chão e faz parecer mandíbulas abaixo do inimigo, que irão fechar como uma armadilha de osso que foi capaz de praticamente tirar a cabeça de Giselle, que vai nos levar diretamente para Meninas McAllen, a Stanrita da letra P, The
Power, ou o poder em português, e que eu confesso que é a que eu menos tenho apreço. Não no sentido de que não gosto da personagem, mas sim que ela é indiferente pra mim e não tem uma participação fácil de lembrar como as outras Bambis. Porém, o anime tem melhorado bastante a sua participação na história até aqui, pelo menos em termos de combate. E meninas é leal a Yhwach e está disposta a atacar Ichigo de qualquer maneira para impedi-lo de alcançar seu líder e interferir em seus planos. Embora a gente saiba que o Rei Quincy com o The All Might é mostrado em si como alguém invencível numa batalha de 1 contra 1, eu comentei melhor isso no vídeo que eu faço análise do Yhwach, que eu também irei deixar na descrição para quem quiser conferir depois, beleza? Fato é que meninas tem muito orgulho como uma guerreira e se sentiu insultada quando Rukia virou as costas para ir ajudar o seu irmão durante a primeira invasão dos Quincy's e não hesitou em atingi-la por trás, onde curiosamente é onde a conhecemos no anime, porém no mangá a conhecemos junto com as outras Bambis quando todas vão até o quarto da Bambieta, que estava enfurecida com o anúncio de que o Ishida seria o sucessor de Yhwach. A segunda invasão, meninas participa da emboscada contra Zaraki Kenpachi e é responsável por acertar um soco no potencial de guerra com grande força e permitiu que Gentz desse o golpe derradeiro para deixá-lo imóvel. Meninas também esmaga vários Shinigamis oficiais da 11ª divisão com a grande rocha e assim como todas as Bambis é surpreendida pela chegada de Ichigo e depois que o Ichigo joga Gentz em um prédio, Giselle, Liu Totô e meninas o atacam, mas Ichigo se esquiva de seus ataques e joga em edifícios também, o que mostra sua grande resistência que é mais explorada à frente nas batalhas, quando ela é uma das que se mantém acordada após o embate contra Byakuya. Outro ponto é que com a sua Volstagg ativa, ela manteve a coragem para ir confrontá-lo de frente, mesmo sabendo que não teria a mínima chance. Durante o breve combate de 8 Stanritas contra o protagonista, meninas foi capaz de surpreender Ichigo e bater com a sua cabeça em um prédio que teria sido crítico para qualquer personagem mais fraco. Após a batalha contra Byakuya, como eu já mencionei antes, meninas afirma que foi apropriado que apenas ela e Liu Totô tenham se mostrado fortes o suficiente para suportar a batalha, o que me faz realmente pensar que talvez ela seja mais forte do que a impressão que me passa, porém espero ver mais coisa dela no anime para que eu realmente possa chegar a um veredito. Afinal, talvez tenhamos cenas extras do combate contra o Byakuya, já que no mangá ela ocorre em off. Meninas também foi pega de surpresa pela habilidade do amor de Pepe e acabou dando um soco muito poderoso no rosto da Liu Totô, que conseguiu sobreviver. E, infelizmente, essa é a última vez que a vimos durante o arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos. Porém, outro ponto ainda é que na novela do Izagi é revelado que meninas também sobreviveu ao Rausch Valley de Yhwach e foi capturada pela 12ª divisão junto com Gentz e Nananá, onde foram transformados em servos pelo Shinigami e usados como ferramentas para batalhar contra Fullbringers, Arrancas e até mesmo Hikonen. O poder espiritual de meninas está em um nível comparável ao de Shinigami de nível capitão, assim como a maioria dos Stanritas. Como a Quincy, meninas absorve principalmente a energia espiritual da atmosfera e a combina com a sua própria energia espiritual para formar armas, onde a sua principal é o seu arco sagrado, que ela também mantém um estado compactado dentro de um recipiente de coração que mantém na lateral do seu cinto. Seu arco, um coração centrado no meio dele e pode disparar flechas sagradas com um coração na ponta. Meninas também se mostrou uma ótima usuária de Hirenkyaku e mostrou isso quando pegou Ichigo de surpresa. A sua Shrift é o poder e graças a ela, meninas possuem uma força sobre-humana que lhe permite socar oponentes em níveis extraordinários. Como eu falei ao longo do vídeo, sua força a faz ser capaz de arremessar rochas gigantes com um único braço, como se não fosse nada, e também pode aumentar o tamanho dos seus músculos para aparentemente acertar um soco ainda mais potente, como a vimos fazer com a Liu Totô. A sua Volstagg é a Porniporá, que significa o poder de Deus, e após a ativação, a sua forma mais simples concede asas rosas compostas por 3 grandes segmentos em forma de coração e, claro, uma auréola em forma de cruz Quincy. E foi nessa primeira forma da sua Volstagg que ela usou a sua técnica Diamond Push, onde ela coloca as mãos juntas em forma de diamante na frente dela antes de atacar o seu oponente. E esse ataque foi poderoso o suficiente para enviar Ichigo voando a uma distância significativa, e após usar Escalaverei, meninas fortalecem ainda mais Porniporá e suas habilidades, mudando sua aparência, criando joelheiras em forma de coração e um peitoral em forma de coração também, enquanto meninas empunha 2 halteres para usar como armas, que ela chama de Dumbbell Duster. E claro, por causa disso, ela ganha mais 2 novas técnicas: a Dumbbell Duster Baton Beat, onde meninas alongam seus halteres e os transformam em longos bastões que ela usou em sua batalha contra Ichigo, e por fim a Dumbbell Duster Alter, onde meninas transformam um de seus halteres em uma grande lâmina que ela usou para atacar o Ichigo também. Porém, não vimos o seu dano, já que o Digimon de Bleach conseguiu desviar. A próxima Bambi é a Kenshi Catnip, a Stanrita da letra T, a The Thunderbolt ou o Trovão. Kenshi tem um temperamento difícil, eu diria, um
pavio curto, como mostrado quando ela se irritou com Bambieta por seu hábito de matar soldados masculinos atraentes. Outro ponto ainda foi como ela ficou com raiva de Gisele por provocá-la sobre sua suposta tendência a se divertir com seus subordinados, ou como quando ela insinuou que a Kenzie deveria dar em cima do Ishida, já que seria algo do feitio dela. Kenzie também é muito vaidosa e se importa muito com sua aparência, chegando a se levantar horas antes de todo mundo para fazer o seu cabelo, e não suporta tê-lo arruinado mesmo se for em combate. Kenzie também é muito imprudente e impaciente, e essa natureza volátil, juntamente com seu julgamento horrível da situação, faz com que ela tome decisões precipitadas ao enfrentar oponentes mais fortes, algo que tem ligação total com a sua habilidade de eletricidade. Mas falando da sua participação na história, conhecemos Kenzie no mangá após a primeira invasão da Sereitei, junto com todas as Bambis no quarto da Bambieta, mas é durante a segunda invasão que realmente temos a grande participação dela, quando recebe um destaque na emboscada contra Zaraki e na batalha contra Ichigo, algo que certamente a faz ser uma das Bambis mais populares. Afinal, enfrentou dois dos personagens mais populares da obra. Kenzie acaba com vários oficiais da 11ª divisão facilmente, e quando Zaraki ataca ferozmente, ela consegue esquivar e eletrocutá-lo, embora novamente ele estivesse muito ferido por causa da batalha contra Grimm, e também já tivesse recebido uma descarga elétrica dela de surpresa na batalha contra Ichigo. Ela é quem toma a frente da situação, pensando na recompensa que receberia de Yhwach por conseguir vencer um potencial de guerra sozinha, e assim tenta enfrentar Ichigo de frente, porém sem sucesso, porque o protagonista lida com ela sem problemas algum, e até pede para que ela desvie do seu Getsuga Jujisho, embora eu ache um erro ele fazer isso, já que os Quincy estavam indo diretamente para tirar sua vida. Fato é que após isso, ela perde um braço e tem ele recuperado por causa das habilidades de Gisele, e depois passa a batalhar contra Byakuya junto com Liu Totô, meninas Nananá e Robert, mas infelizmente ela é uma das que foi solada pelo discípulo do Thomas Shelby. Não a vimos mais durante a Guerra Sangrenta dos 1000 anos e descobrimos o que aconteceu com ela apenas na novel do Izagi, onde ela foi uma das Quincy's presa por Mayuri e foi utilizada para tentar capturar os Fullbringers em Rukongai, onde entrou em combate direto com eles e chegou até mesmo a enfrentar Green Joe de frente. O poder espiritual de Kenzie está em um nível comparável ao de Shinigami de nível capitão. Como uma Quincy, ela absorve principalmente a energia espiritual da atmosfera e a combina com a sua própria energia espiritual para formar armas. No seu caso, ela costuma usar um arco feito de Rishi, cujo qual ela usa para disparar suas flechas sagradas. Porém, diferente da maioria dos Quincy's, Kenzie demonstrou usar uma técnica da sua Shrift junto com a sua flecha, e assim disparou a sua técnica Galvano Blast, um disparo poderoso com 5 GJ de eletricidade, que possui o poder suficiente para transformar um inimigo em pó, embora o máximo que tenha feito tenha sido rasgar a roupa ou Ken do Ichigo, que possui uma defesa aprimorada. Kenzie também é bastante habilidosa em Hirenkyaku, e pode usar o poder da sua letra para criar, controlar e projetar relâmpagos. Ela geralmente gera o raio em suas mãos e aponta em direção aonde ela deseja lançá-lo. Kenzie também pode conjurar relâmpagos e poder significativo do céu para atacar alvos em grupos, causando danos consideráveis a uma área. E o raio é forte o suficiente para matar vários Shinigamis não assentados e efetivamente incapacitar o Zaraki Kenpachi, que estava bastante ferido. A sua Volstang é a Barbariel, que significa o trovão de Deus, e faz Kenzie ganhar 6 asas verdes em forma de raio atrás dos seus ombros, uma auréola de eletricidade em forma de uma cruz Quincy, um fio de eletricidade crepitando ao redor do seu corpo, onde ela pode arrancar suas asas e usá-las como espadas para combate. Mas claro, também ganha acesso a uma técnica poderosa chamada Galvano Javelin, que a permite lançar uma de suas espadas como um dardo para combate de longo alcance. Porém, esse ataque foi bloqueado por um Getsuga Tenshou do Ichigo, que após usar Excalaverei para aprimorar sua Volstang, a Barbariel da Kenzie muda um pouco de aparência, aprimora sua Shrift e permite usar a sua técnica mais poderosa, a Electrocution, que é lançada da seguinte forma: Kenzie aponta para cima com o braço, fazendo com que uma enorme coluna de eletricidade surja ao seu redor. Ela concentra essa eletricidade ao redor do seu braço, com parte dela irradiando em seus olhos também. Após isso, a Quincy joga uma grande explosão de eletricidade em direção ao inimigo, mas infelizmente também não vimos que o seu dano é capaz, já que ela foi repelida por um Getsuga Jujisho do Ichigo. E por fim, nós temos Gisele Guel, a Stanritter da letra Z, ou zumbi. E Gisele é na verdade um homem que se identifica como uma mulher, e sua personalidade é meio que, digamos, peculiar, porque mesmo em situações de perigo, ela quase sempre tem uma expressão feliz e age de forma irônica, dizendo ser fraca para fazer seus inimigos acortarem, e assim cai na sua habilidade, a zumbi. Disso, Gisele é muito cruel e não tem pena dos inimigos ou sequer dos seus próprios zumbis e aliados, já que sempre pergunta se pode usar seu sangue em outros Quincy's, como Kenzie após ela ter seu braço cortado, ou na Liu Totô durante a novel do Izagi. Outro ponto também é a maneira como ela trata a Bambi zumbi, onde sem escrúpulos numa relação abusiva com a sua parceira zumbi, ela maltrata e até mesmo
mesmo diz que ela deveria agradecê-la por tê-la permitido consumir seu sangue, mesmo que ela tenha tirado a vida da Bambi-Eita para isso. Mas falando da sua participação na guerra contra os Shinigamis, a conhecemos também no quarto da Bambi-Eita no mangá, e tem seu maior destaque durante a segunda invasão, e diria que foi extremamente inteligente, porque desde que chegou no campo de batalha, Giselle começou a criar inúmeros zumbis. Teria sido um problema real para os Shinigamis se não fosse a intervenção do Mayuri, porque ela poderia criar um exército inteiro se tivesse tido tempo suficiente, embora claro tenha pego uma boa quantidade de inimigos para seu lado, e entre eles estão até mesmo alguns capitães e tenentes. Batalha contra Ichigo, vimos ela conseguindo imobilizar o protagonista usando sua Volstagg, embora não tenha sido realmente um perigo, já que o Shinigami conseguiu se livrar facilmente da técnica. Contudo, seu maior destaque é no mini arco, diria, a marcha dos zumbis, que começa depois da grande explosão causada pela partida de Yurabara, Ista e Jugra ao Palácio do Rei das Almas, onde na situação ela é confrontada por Yumi, Chika e Kako, que deduzem que ela está tentando provocá-los para atacá-la para serem pegos por sua habilidade, cujo qual não conheciam, mas um bom serviço de inteligência atua assim, sempre precavido. Além disso, é Yumi Chika quem a provoca ao descobrir que ela é um homem e a faz chamar a Bambi-Eita zumbificada para atacar ambos. E aqui eu acho interessante comentar que Giselle não é tão poderosa realmente em combate físico, mas o seu poder é algo que poderia mudar os rumos da guerra se não tivesse sido combatida ali, porque imagina ela conseguindo coletar cada vez mais Shinigamis de nível capitão, a situação ficaria ainda mais difícil de se reverter. Imagina se ela consegue zumbificar o Zaraki que estava desacordado ali por perto, para dar ruim seria muito rápido. Em fato, Giselle conseguiu zumbificar o capitão da 10ª divisão, o Itsugaya Toshiro, que simplesmente tocou o terror e quase matou Ikako, Yumi Chika e os Privarão Espada presentes, e teria com certeza vencido o Mayuri se não fosse o cientista louco do Gotei 13 contar com seu preparo insano e ter usado a droga especial para conseguir vencer o zumbi gélido. Além disso, Giselle também conseguiu transformar Kensei, Rose e Matsumoto em zumbis, mas assim como aconteceu com Itsugaya, Mayuri revela que criou um medicamento que muda a composição do sangue, usando amostras de sangue de membros do Gotei 13 como base, e assim consegue assumir o comando dos zumbis que apunhalam um coração de Giselle com uma espada. Porém, a Quincy consegue sobreviver graças ao poder da sua letra, que praticamente a torna imortal e recupera seus poderes, sugando o seu sangue que estava na Bambi-Eita. E claro, por último, mas não menos importante, se como mencionei quando estava falando sobre a Lei Totô, Giselle também deseja se vingar de Yurabara, enquanto Besby vai enfrentar Jugra. Contudo, assim como a sua companheira Quincy, ela é derrotada facilmente por Yurabara, e como um dos Stanritas, o poder espiritual de Giselle está em um nível comparável ao de um capitão, e como a Quincy, Giselle absorve principalmente a energia espiritual da atmosfera e combina sua própria energia para formar armas, como por exemplo o seu arco feito de Rishi, que assim como o das outras Bambis, é mantido em um estado compactado dentro de um recipiente de coração que ela mantém na lateral do seu cinto, e quando Giselle clica no coração, o arco surge acima dela. É um coração centrado no meio do arco, com os dois braços se ramificando para fora dele, e os braços do arco têm a forma de ossos ligados. A sua flecha sagrada, levando em consideração seu tema, também possui forma de caveiras. A sua Shrift, o zumbi, faz com que qualquer um que tenha o sangue de Giselle derramado sobre eles cai sob o seu controle, efetivamente se tornando um cadáver, e por causa disso, fazem tudo o que Giselle ordenar, mesmo que seja tirar a própria vida, ou até mesmo atacar seus amigos. Além disso, funciona de maneira diferente em Shinigamis e Quincy's, então vem comigo para entender bem, porque quando se trata de um Quincy, Giselle precisa inserir seu sangue em Quincy's já mortos, ou precisa matá-los para conseguir zumbificá-los, assim como ela fez com a Bambi-Eita. Uma vez que um Quincy morreu, Giselle pode invocar seu cadáver a qualquer momento e fazer com que eles usem suas habilidades remotamente, como quando fez Bambi-Eita usar sua explosão contra Yumi Chika e Kako. Agora, quando se trata de Shinigamis, não importa se eles estarão vivos ou mortos, o zumbi fará efeito igual. Porém, existem algumas formas de ativá-la, dependendo da força do inimigo. Então, vem comigo, porque a quantidade de sangue necessária para zumbificar alguém depende da força da sua Reiatsu. Se o inimigo tem pouca Reiatsu, Giselle só precisa usar uma gota de sangue para zumbificá-los, assim que esse sangue chegar ao seu cérebro. Mas se a Reiatsu for alta, como é o caso de Shinigamis de nível capitão, como Itsugaya, o sangue deve ser difundido no coração e espalhado por todo o corpo, antes que o zumbi possa fazer efeito. E é por isso que os Shinigamis poderosos zumbificados têm a pele avermelhada. Outro ponto é que os zumbis de Giselle podem falar embora fragmentados e parecem querer algo de Giselle, como quando Bambi-Eita fica pedindo mais alguma coisa para Giselle, o que francamente eu interpreto ser o sangue da Quincy, embora eu já tenha visto algumas pessoas interpretando a fala dela com o segundo sentido. Mas me diz aí o que é que você pensa sobre isso. Se os zumbis forem cortados, o seu sangue não transformará os inimigos em zumbis, diferente do sangue da Giselle. E aqueles que são zumbificados antes da morte
tem células frescas, por isso possuem melhores velocidades de movimentação e reação. Além disso, eles são os únicos zumbis que Gisele pode controlar completamente, já que a sua personalidade desaparece no processo. Outro ponto muito importante é que Gisele pode usar seu poder para curar seus companheiros usando a carne de cadáveres para substituir a deles. Também pode até mesmo substituir um membro perdido removendo um membro correspondente de um cadáver. Gisele também pode reanexar membros decepados a seus zumbis, segurando um membro no lugar apropriado, e também pode suportar e se curar de quaisquer ferimentos fatais que ela possa sofrer ao ativar um zumbi, algo que de novo a deixa praticamente imortal, já que ela chegou até mesmo ter seu pescoço quebrado, por exemplo, e ainda assim continuou viva. Fora outras situações que eu já mencionei ao longo do vídeo. Apesar disso, o controle de Gisele sobre seus zumbis pode ser anulado pelo poder do amor do Pepe o Acabrada, já que é mencionado que o Quincy conseguiu assumir o controle de seus zumbis várias vezes no passado. A sua Volstagg é a asa Albiora, que significa a morte de Deus, e concede a ela grandes asas roxas de Heishi em forma de ossos. Em sua forma mais básica, após usar Escalaverei e fortalecer sua forma sagrada, Gisele ganha uma cauda feita de Heishi que lembra muito ossos, e também ganha uma caveira em seu peito. Outro ponto é que a habilidade do zumbi se torna mais poderosa e a permite usar duas novas técnicas. A primeira é a Dance Dead Boss Club, onde Gisele cria várias figuras esqueléticas caricatas para atacar seus oponentes a partir de ossos feitos de Heishi. E a segunda é a Munch Munch Babies, que consiste na Quincy formando dois crânios na frente de suas mãos enquanto ela avança em direção a um oponente. Porém, como essa habilidade foi interrompida pela Golden Crunch da Lil Toto Lampard, os efeitos de Munch Munch Babies são desconhecidos, embora eu teorize que seja talvez a capacidade de zumbificar o inimigo, sem a necessidade da Gisele precisar ser cortada para conseguir inserir o sangue nos inimigos. Mas enfim, apenas especulações. E bom, isso foi basicamente tudo que eu consegui condensar de informações sobre essas 5 personagens, que inclusive a minha preferida é a Lil Toto. E a de vocês? E conta aqui nos comentários qual é a Bambi que você mais gosta, porque eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou.